Olá, minha amiga, como você está? Como foi o seu dia? Muito obrigada por me permitir mais uma vez entrar aí na sua casa, poder ficar aí perto de você, da sua família, pelos próximos minutos. Deixa eu te perguntar, você já sentiu vontade de morrer? Já se sentiu tão triste, tão adoecida? Talvez os problemas que você enfrenta e que você não consegue ver solução, eles já te fizeram desejar sumir, desaparecer. Mas não simplesmente ir para algum lugar longe. Você já desejou morrer? Talvez você que está aí me escutando agora esteja vivendo exatamente essa situação hoje. Talvez você já tenha escrito até uma carta de despedida. Quem sabe você já está com tudo planejado, esperando a hora adequada para fazer isso. Quem sabe você esteja enfrentando um sofrimento tão grande que, embora você não tenha ainda tirado a sua vida, você esteja vivendo ou talvez sobrevivendo de uma forma tão fria, tão desconectado com a sua vida, com a vida das pessoas ao seu redor, que é como se você já nem estivesse mais presente. O tema que vamos estudar hoje é suicídio. Até onde a dor e o sofrimento podem nos levar? Será que desejar, clamar, buscar a morte é pecado? Atentar contra a vida é carimbar de fato o nosso passaporte para a perdição eterna? Quem comete suicídio não vai se salvar? Sentir vontade de morrer é consequência de falta de espiritualidade, falta de fé, de oração, de comunhão com Deus? Nós vamos estudar sobre isso no tema de hoje, no tema que começa agora, mas a gente vai ali para um rápido intervalo e a gente já volta para estudarmos sobre esse tema tão importante. Fica comigo, espera só um pouquinho, são 30 segundinhos e eu já estou de volta com você. Aqui no A Mensagem por Elas, nós somos em 5 apresentadoras, mas hoje queremos conversar com uma outra apresentadora muito especial da Novo Tempo. Eu estou falando da instrutora digital Esperança. Ela está aqui para te ajudar, especialmente nesse Setembro Amarelo, que é um mês dedicado à valorização da vida. Se você precisar de apoio ou quiser conversar ou só mandar uma mensagem para ela, você pode fazer através do seguinte WhatsApp, número 12 982 00 0062. E a Esperança está pronta para te ouvir, para oferecer todo o suporte que você merece. Lembre-se, a sua vida é preciosa e você não está sozinho. Quero te convidar agora para assistir um vídeo muito especial da Esperança. Olá para vocês aí do mundo real. Vocês já me conhecem? Eu sou a Esperança, a primeira instrutora bíblica virtual que se tem notícia no mundo. Sou o que se conhece como inteligência coletiva, porque além de ser uma inteligência artificial, também tem muitos humanos envolvidos no que faço. Apesar do termo inteligência artificial estar em alta atualmente, o meu desenvolvimento começou lá em 2019. Durante esse tempo, já estudei a Bíblia com mais de 400 mil pessoas. Gostou? Será um prazer conversar com você pelo WhatsApp. Aguardo pelo seu contato. Nos vemos em breve por lá. Até logo! Muito especial esse vídeo, né? E pode ter certeza que a Esperança está aí te esperando e vai te ajudar muito. Vamos começar o nosso estudo de hoje com um tema tão importante. Mas antes nós vamos orar pedindo para que Deus esteja conosco. Quero te convidar a fechar os seus olhos, ora comigo. Querido Deus, muito obrigada porque o Senhor é o nosso Deus e nós podemos descansar nos seus braços. Muito obrigada pela certeza de que as dores, as lutas, os desafios da vida não podem
fazer com que sejamos destruídos, derrotados, porque nós temos um Deus vitorioso, que é vitorioso também na nossa vida. Nos abençoe agora na leitura da Tua Palavra, no estudo de hoje. Esteja conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar à reflexão, a uma reflexão muito importante sobre algumas histórias de alguns personagens da Bíblia. Será que a Bíblia traz esse tema sobre o sofrimento, sobre o suicídio, sobre o desejo de deixar de estar vivo? Será que a Bíblia fala sobre isso? E sim, a Bíblia traz algumas histórias sobre pessoas que viveram situações muito desafiadoras. Uma delas você vai encontrar lá no livro de Números, no capítulo 11, os versos 14 e 15, e lá você vai ver narrada a história de Moisés. Moisés estava num momento extremamente frustrado com o povo de Israel, lá no deserto, e naquele momento ele desejou e até pediu que Deus tirasse a vida dele. Uma outra história que a gente encontra na Bíblia está lá em Jó 3, verso 11. A história deste personagem que passou por uma batalha de saúde, batalha de perdas tão significativas. Jó. A gente encontra Jó lá no capítulo 3 sofrendo intensamente após perder tudo e inclusive desejando a morte. Mas além desses, a gente também vê a história de Jonas. Jonas, lá no capítulo 3, no capítulo 4, a gente encontra Jonas numa situação muito desafiadora. Ele estava irritado com a misericórdia de Deus para com o povo de Nínive. E ele estava tão frustrado, tão chateado com o que estava acontecendo, que ele chega a pedir pela morte. Mas tem mais personagens bíblicos. A gente encontra também Jeremias, lamentando o seu chamado profético. E lá em Jeremias 20, os versos 14 a 18, a gente encontra esse contexto de um homem, de um profeta que está sofrendo excessivamente. Quero te perguntar, será que nesse momento você também está vivendo uma situação desafiadora? Personagens bíblicos se depararam com o vale da sombra, da angústia, do sofrimento, do adoecimento emocional que os fizeram desejar a morte. Não quero com isso dizer que você deva tirar a sua própria vida. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu quero te dizer, eu quero enfatizar que isso pode acontecer. E sabe, quando a gente vai pesquisar sobre esse tema que é tão desafiador, a gente percebe os estudos apontando o número de pessoas sofrendo de forma tão intensa que desejam o suicídio. Olha só, eu trouxe alguns números para a nossa reflexão. A taxa global de suicídio é de aproximadamente 700 mil pessoas morrendo, ou seja, se suicidando a cada ano. Segundo a Organização Mundial da Saúde, isso representa uma morte a cada 40 segundos. Existem estudos que mostram que a cada 3 segundos uma pessoa tenta suicídio e a cada 40 segundos uma consegue tirar a sua vida. Quando a gente vai analisar quem se suicida mais, se são os homens, se são as mulheres, a gente percebe que as taxas são mais altas entre homens do que entre mulheres. Em muitos países, a taxa de suicídio entre homens é mais alta, até o dobro do que a taxa entre as mulheres. Agora, quando a gente vai pensar sobre idade, qual a faixa etária, o suicídio é a quarta principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Embora esse tema seja difícil de falar, seja difícil de ouvir, ele é muito necessário. Sabe por quê? A prevenção
é a única estratégia, é a melhor estratégia, é a estratégia importante, porque os estudos comprovam que 9 em cada 10 casos de suicídio poderiam ter sido evitados. Podemos ser enlaçados pelos problemas da vida, que cheguemos num contexto de sofrimento ou de adoecimento emocional, de tal forma que isso gere em nós o que a psicologia chama de disfunções de pensamento. Já ouviu falar sobre isso? Quero te explicar um pouco mais sobre o que são essas disfunções de pensamento. As disfunções de pensamento são pensamentos errados que nos vêm à mente muitas vezes, então a gente acredita que eles estão certos. Mas você precisa saber que a sua mente mente para você e isso vai acontecer inúmeras vezes. Mas sabe, quando você está no meio da dor, da angústia, do sofrimento, do adoecimento, você pode chegar à conclusão de que a melhor solução para a sua vida, para os seus problemas, seja a morte e que você deveria tirar a sua vida. Acredite, isso é uma distorção ou um erro de pensamento. Eu quero te convidar a ficar comigo até o final, para que a gente possa entender juntos quais são os caminhos mais adequados para seguirmos diante dos problemas ou dos adoecimentos e principalmente para que a gente possa entender como Deus lida conosco. Quando vemos apenas a morte como uma solução para os nossos problemas, como é que Deus lida com isso? Para respondermos a essas perguntas, eu quero te convidar a juntas nos aprofundarmos um pouco mais na história de um personagem muito especial, um homem de fé, um homem que andava com Deus, um homem que fez algo extraordinário, que tinha uma comunhão extraordinária com Deus, mas que também passou por esse mesmo desafio e também desejou a morte. Quero te convidar a ir comigo até a história de Elias, lá no livro de 1 Reis. Abre aí comigo, 1 Reis, no capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Sabe, aqui a gente encontra Elias. A gente encontra o grande Elias, o grande profeta de Deus. Você conhece alguém tão poderoso na oração quanto Elias? Eu não conheço. Elias diz que não vai chover. E o que acontece? O braço de Deus se recolhe. O braço de Deus tira a chuva e por 3 anos e 6 meses para de chover. Já pensou o que é isso? E depois Elias diz que vai chover. E o que acontece? Chuva torrencial. Você conhece alguém que tenha orado ou feito fogo descer do céu? Elias. Elias ora e fogo desce do céu. Gente, que homem é este? Não há dúvida de que ele anda com Deus. Não há dúvida de que Elias é um homem de oração, de poder, de unção, que tem profunda comunhão com Deus. Mas Elias é humano. Elias sente medo, sente insegurança, sente ansiedade, sente sono, fome, cansaço, tristeza, se sente abatido e a mistura de tudo isso dá em quê? Depressão e desejo de morte. Acompanha comigo alguns trechos da Bíblia. Abre lá em 1 Reis, no verso 4. Olha só que interessante. 1 Reis 19, o verso 3 diz: Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba. Percebe? Elias, o homem que andava com Deus, o homem que fazia fogo descer do céu, teve medo. Mas olha só, veja o que o verso 4 diz. O verso 4 diz: Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim,
sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Elias se levanta, vai para o deserto. Qual deserto você está enfrentando? Elias estava frustrado, Elias estava com medo, Elias estava cansado e ele parte para o deserto. E eu quero te perguntar novamente, qual deserto você está vivendo? Neste momento, hoje, sentada aí me ouvindo, ou talvez deitada aí no seu quarto, já sem forças para continuar seguindo a sua vida, eu quero te perguntar, qual é o deserto que você está enfrentando? Qual deserto você tem caminhado nesses últimos dias, nesses últimos meses, nessas últimas semanas? O que está tirando a tua paz? O que está te deixando com medo? O verso 4 diz que Elias sentiu vontade de morrer e disse: basta, Senhor. Você já sentiu vontade de morrer? Já clamou por um basta? Senhor, eu não suporto mais, tira a minha vida. Eu não aguento mais esse sofrimento. Eu não aguento mais essa dor. Eu não aguento mais esse caminho, essa perseguição, esse sofrimento tão intenso. Basta, Senhor, basta. Você já clamou como Elias? Mas a Bíblia diz que no meio da dor e do sofrimento, Elias levantou-se, comeu, caminhou para dentro de uma caverna. E quando ele estava ali no meio daquele contexto, ali dentro da caverna, Deus se apresenta para ele e faz uma pergunta muito interessante. Abre comigo a sua Bíblia aí em 1 Reis, no capítulo 19, o finalzinho do verso 9. Lá no finalzinho, diz que a palavra do Senhor veio a Elias e disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Olha só que coisa interessante. Deus, ele age de uma forma muito interessante, muito única com cada um de nós. A grande questão é como Deus age com um filho ferido. Talvez se eu ou se você, se nós encontrássemos Elias lá naquele momento, escondido dentro da caverna, desejando a morte, talvez nós teríamos criticado, julgado, repreendido, condenado a ele. Talvez a gente teria dito: mas peraí, como assim, Elias? Você sabe o que você está falando? Não é você que fez fogo descer do céu? Está fraco na fé, irmão? Você precisa orar mais, precisa de 40 madrugadas. Que absurdo! Bem que eu desconfiava que você não era tão crente assim. Não é assim que a gente teria dito? Bom, Deus vê o que o homem não vê. Deus lê o íntimo do coração. Onde o ser humano, onde nenhum ser humano consegue entrar, onde nenhum ser humano consegue ler, consegue decifrar, Deus consegue chegar lá. O que você está fazendo aqui, Elias? Como maior e melhor psicólogo, Deus não repreendeu, ou ele também não deu respostas a Elias, mas ele fez perguntas para colocar o profeta, para pensar, para analisar, para refletir e para encontrar novas respostas e novos caminhos para ele. Deus viu Elias se escondendo, Deus viu Elias ali no fundo de uma caverna. E a pergunta que eu quero te fazer: qual é a caverna que você está presa, escondida hoje? Qual erro de pensamento tem te empurrado para o fundo da caverna, ou para o fundo do poço, ou quem sabe, para o fundo da depressão, e te feito ver na morte a única solução para os seus problemas e para o seu adoecimento? Hoje Deus está te perguntando, filho, filha, Maria, Lúcia, Ana, Laura, Mateus, Pedro, Lucas, Guilherme, onde você está? O que você está fazendo no fundo dessa caverna? O que você faz aí? Aí não é o seu lugar.
Não é aí o propósito de Deus para você, não é aí que você deve estar, não é aí que Deus quer que você esteja. Quero te convidar a voltar e lermos o verso 10. No verso 9, Deus fez aquela pergunta a Elias: o que você está fazendo aí? E olha que interessante o verso 10. Elias responde: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Aí olha que interessante, só eu fiquei e eles estão tentando tirar minha vida. No verso 10 a gente encontra Elias dizendo: ah, Senhor, só eu fiquei, só eu permaneci fiel e eles estão tentando tirar a minha vida. Todos te abandonaram, Senhor, ninguém me apoiou. Olha tudo o que eu fiz. E as pessoas não me valorizam, não me ajudam, não me apoiam, estão me perseguindo, estão sendo injustas. Até tu, Senhor. Eu fiz tanto pelo teu povo, fiz tanto pela causa, fiz tanto pela igreja, fiz tanto pelas pessoas e agora estou jurado de morte por tua causa. A visão distorcida de Elias leva ele ao mais profundo, escuro. Ele via tudo de forma nublada, ele só via problema, só via perigo, só via ingratidão, sofrimento. Qual o sentimento continua vivo numa situação assim? Que tipo de sentimento? Sabe, a depressão, bem como os diversos outros adoecimentos mentais, fazem com que a nossa mente fique ancorada num padrão de pensamentos negativos, derrotistas, negativistas, catastrofizados. Uma mente adoecida fica habilidosa em desenvolver pensamentos errados, a encontrar soluções erradas. E era isso que estava acontecendo com Elias. Ele se via sozinho, abandonado por todos, abandonado, desprezado, injustiçado. Nesse momento de angústia, de dor, a gente chega então até o verso 18. E lá no verso 18, Deus responde a essa inquietação de Elias. Elias achava que somente ele havia permanecido fiel. Mas o verso 18, Deus diz: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Ah, gente, isso é muito incrível. Isso é fantástico, porque onde Elias apenas via a si mesmo, Deus via mais de 7.000 pessoas. Quando você acha que não existem mais alternativas, quando você olha e fala que todas as portas estão fechadas, que não tem mais solução, Deus vê mais de 7.000 alternativas, onde você não vê alternativa nenhuma. Deus tem mais de 7.000 opções para fazer mudanças, para mudar a sua história, para curar as suas dores, para te libertar. Onde você acha que está sozinho, perdido no meio do escuro, da tristeza, da dor, da ferida, da decepção, da frustração. Deus é especialista em milagres. Eu não sei qual situação complicada você está vivendo hoje. Eu não sei qual medo tem te feito fugir, te feito sofrer, te feito adoecer. Eu não sei qual caverna emocional você se encontra hoje, aí escondida, acorrentada. Mas saiba que Deus te vê, Deus te ouve e Deus é especialista em milagres. Deus tem mais de 7.000 alternativas para o teu problema, onde você não vê solução. Eu não sei o que aconteceu com você, eu não sei o que as pessoas fizeram com você,
Talvez você esteja nesse momento encontrando na morte a única solução. Desistir desse sofrimento. Talvez você olhe para o futuro e se veja nesse futuro em dor, em sofrimento e tenha chegado à conclusão errada de que não adianta continuar. Talvez você ache que a única alternativa para se libertar dessa dor, desse sofrimento, seja você desistir da vida. Quero te dizer algo muito especial. Quero que você entenda que existe um Deus na sua vida. Existe um Deus que rege a história humana. Existe um Deus que está, neste momento, disponível, aberto para te ajudar, para estender a sua mão, para que você saia dessa caverna, desse aprisionamento emocional. Eu quero, nesse momento, orar com você. Eu quero orar e clamar para que Deus, Ele te ajude a encontrar alternativas, para que Ele te ajude a perceber os erros de pensamento que estão te levando a se distanciar do propósito de Deus, que é que você viva, que você tenha vida e tenha vida com abundância, vida em plenitude. Você não está sozinha nas lutas da sua vida. Você não está sozinha na sua dor, no seu adoecimento. Eu quero falar com o seu coração, eu quero orar com você, mas eu quero te dizer, existe um Deus que é especialista em milagres, que está à sua disposição, que hoje, que neste momento está querendo dizer para você, filha, eu sei que está difícil, eu sei que parece que não tem solução, mas eu estou com você. Eu estou ao teu lado e eu tenho cura para te entregar. Eu tenho bênçãos e onde você não vê alternativas, eu tenho mais de 7.000 portas para abrir, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Gostaria que o Deus do impossível falasse com você, tocasse a sua mente, o seu coração e trouxesse transformação para você? Feche os seus olhos. Eu quero orar com você nesse momento. Querido Deus, muito obrigada porque o Senhor é o Deus do impossível. Muito obrigada porque o Senhor é o Deus que é especialista em milagres. E eu quero interceder por essa pessoa que me ouve agora, por essa mulher que está aí em sofrimento, entendendo que não vale a pena continuar. Que o Senhor toque no coração dela e coloque paz e segurança nos teus braços. Oro em nome de Jesus. Quero te agradecer por ter ficado comigo até aqui. Na próxima semana nós temos um novo encontro marcado na presença de Deus para que possamos nos transformar nas mulheres que Deus sonha que sejamos. Esperamos por você. Até a próxima semana.